Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida aqui pra vocês hoje entre o prodígio Alireza Firouzja, de 17 anos aí, 400 meses de idade, contra o francês MVL, galera. O MVL, o Maxime Vachier-Lagrave, o nome é chique, né? O nome é chique e ele jogando combina com o nome. Porque esse cara, ele tem as peças atacadas, ele não defende, ele ataca do adversário, ele crava quem tá atacando. Ele é um malabarista do xadrez, é um acrobata, é um negócio sensacional. O Harlem Globetrotters, ainda existe Harlem Globetrotters no basquete? É o Lagrave no xadrez. E aqui temos o Alireza Firouzja, um prodígio, joga espetacularmente, joga como Bob Fischer, tem ideias originais, joga às vezes um feijão com arroz e ganha, ou às vezes realmente traz alguma coisa também diferente, enfim, um duelo e tanto que aconteceu no Superbet Classic Romênia 2022. Espero que vocês gostem, partida pensada, hein, pessoal? Vamos ao vídeo, vamos lá. Muito bem, galera, Alireza Firouzja aqui com as peças brancas, abre com o peão dama D4. Aqui temos cavalo F6 pelo francês, C4, G6, aliás, os dois franceses, olha a curiosidade, né? O Alireza Firouzja é jogador iraniano e por razões ele estava com a liberdade comprometida lá no Irã, né? Ele não estava podendo jogar em alguns países por questões políticas e tudo mais, ele saiu de lá e tá jogando agora pela França. Então a gente tem aí os franceses, Alireza Firouzja, não, Alireza Firouzja contra o Lagrave. Vamos dar uma olhada então. Cavalo em F3 seguiu, bispo aqui em G7, G3, C6. O Lagrave vai para a defesa Grunfeld com fianqueto, né? Anel Grunfeld aí, vai jogar D5 daqui a pouco. Bispo G2, D5 jogado, roque, todo mundo colocou os reis em segurança. E aqui cavalo E5 pelo Firouzja, potencializando a ação aqui do bispo de Casas Claras na longa diagonal. D por C4, cavalo por C4, bispo E6, opa, atacou aí o cavalo do Firouzja. B3 protegendo o cavalo e também abrindo a possibilidade do bispo jogar. Bispo em D5 aqui, que legal essa manobrinha do Lagrave, né? Então ele trouxe o bispo para E6, parecia que ele só queria atacar o cavalo, na verdade ele queria trocar e o poderoso bispo de Casas Claras aqui do Firouzja, né? O Firouzja não vai capturar aqui agora, ele segue desenvolvendo, bispo aqui em B2, e aqui sem pressa o Lagrave joga o lance cavalo de bem D2. Afinal de contas não é possível jogar o lance E4, então a troca dos bispos não precisa ser imediata. Cavalo C3 foi jogado e agora começa a existir a possibilidade de E4, então chegou a hora. Bispo por G2, rei por G2 e aqui B5, tira esse cachorro daí, né? Aqui o cavalo volta então para casa de D2, E5, buscando aí o centro, lutando pelo centro, peão toma, cavalo toma, e aqui cavalo de D em E4, o Firouzja um pouco mais recuado aqui aparentemente, volta agora para o tabuleiro, coloca um cavalo aí no centro e quer jogar, quer o espaço dele, quer o seu lugar ao sol, aqui o menino Firouzja, né? É possível a troca de damas, é possível a troca dos cavalos, se o cavalo sai daí, abre a longa diagonal de casas escuras, mas aqui o Maxime Vachier-Lagrave segue com o cavalo de E em G4, então evitou aí algumas trocas, tirou também o cavalo aqui dessa diagonal, que podia ser potencialmente perigoso, cavalo por F6 cheque, cavalo por F6 e aqui dama C2 pelo Firouzja. Até aqui tudo bem equilibrado, né? Dama em E7, o Lagrave tira já a dama dessa coluna D, que vai ser atacado mesmo de qualquer maneira, então já se antecipou. Torre de F em 1, então talvez preparando aqui ataques no centro. Dama em C5 agora pelo Lagrave, né? E ele já começa a ficar de olho na casa de F2, que pode começar a ter alguns ataques. Crava aqui o cavalo, tá ameaçando B4. Que lance espetacular, dama C5, né? E aqui o Firouzja vai para o único lance da posição que não começa a não ficar ruim, que é torre de A em C1, protegendo aqui a dama, né? Daria para jogar alguma outra coisa? Muito difícil, né? Talvez proteger a dama com dama C1, talvez evitar o lance B4 com A3, mas aqui se você pode desenvolver uma peça e acabar, né, com as ameaças, é melhor do que recuar a dama ou jogar um lance de peão. Então torre de A em C1, o melhor lance aqui da posição, torre de F em 8 e agora cavalo D1 aqui, seguindo aquele princípio de que quem está restrito, quem está um pouquinho mais ali na defensiva deve buscar trocar peças, além do que o cavalo aqui em E1 está defendendo lá em F2, né? Então um lance importante aqui e o MVL não se preocupa com isso, ele troca mesmo as damas, dama por C2, torre por C2 e torre E6, protegeu aqui em C6 e também preparou
flexibilizou aí para trazer outra torre para o jogo. Cavalo E3 foi jogado, torre D8, as torres gostam e precisam de colunas abertas. E agora cavalo em F1 foi jogado aqui pelo Firuja. O MVL segue com cavalo D5, propondo aqui a troca dos bispos. Temos aqui bispo por G7, rei por G7, melhorou a posição do rei, A3, A5, e agora a gente tem essa dinâmica onde o MVL tem uma maioria de 3 peões contra 2 na ala da dama e o Firuja tem uma maioria de 4 peões contra 3 na ala do rei, né? Então, aqui o MVL segue avançando com a sua maioria na ala da dama. Cavalo D2 foi jogado pelo Firuja, B4 agora aqui pelo MVL, um lance curioso que entrega a casa de C4, mas já vai avançando com a maioria, né? Então é um lance bastante interessante. O Firuja segue com A4, né? Então evitando aí as trocas. E agora temos aqui esse lance espetacular aqui, né, galera? Não foi bug não, foi um lance aqui espetacular do MVL, né? Calma, Rafa, eu não entendi o que ele tá fazendo. Pessoal, olha só como é a criatividade desse francês, né? Olha o que ele me apronta agora com esse lance torre E3 aqui. Ele tá de olho em jogar a torre C3, ele quer passar a torre para lá, né? E ele faz esse lance espetacular, entregando o peão aqui de C6, essa que é a verdade. Claro que existe um tema de por que não capturar a torre, né? Aqui o MVL ganharia um peão, isso não é essa a genialidade desse lance, né? Não é simplesmente uma armadilha que fica torcendo pro adversário errar, né? E depois poder jogar. Mas essa posição aqui seria realmente completamente vencedora já para as negras. O cavalo atacado. Esse peão vai cair daqui a pouco, né? Por exemplo, torre D1, C5, uma maioria de 3 contra 2 imparável. Então aqui seria uma posição completamente vencedora já para as negras, né? Então esse lance aqui não é simplesmente um lance que fica na torcida. E também é um lance esperto porque tá caindo o tempo aqui do Firuja, né? E já cria uma complicação. O Firuja vai logo e agarra lá em C6, fala vambora, e agora a torre C3. Que manobra genial aqui do francês, né? Ele conseguiu passar a torre para C3 dessa maneira. E aqui é o seguinte, se torre toma, peão toma. E as pretas vão colocar dificuldade aqui, principalmente com o tempo do Firuja caindo, né? Não foi jogado, mas daria para jogar isso. E teria que achar o único lance cavalo C4, né? Aí tá vindo cavalo B4, enfim, é difícil de jogar contra isso. Por exemplo, C2, cavalo aqui B4 protegendo o peão, ameaçando entrar. As brancas teriam que achar cavalo E3, né? Tudo meio forçado aqui, evitando a entrada da torre. E aqui o jogo vai embora, né? Aqui com chances para os dois lados. Brancas com um peão a mais, mas tendo que se defender e com o tempo caindo, né? Então essa foi a ideia aqui do francês, fantástico. A partida seguiu com o cavalo C4 aqui pelo Firuja e agora a torre por B3 recuperando o peão. E aqui E4, tá jogando firme aqui o Firuja mesmo com o tempo caindo. O francês segue aqui, agora ele começa os malabarismos. Torre 8, né? Então o que ele faz aqui? Ele tem uma peça atacada, e em vez de ele jogar um lance como o cavalo C3, ele crava a peça que está atacando aqui, ele crava o peão que está atacando a peça dele. Cavalo D6, e agora o MVL tá do jeito que ele gosta, isso aqui ele ama, de paixão, né? Tem a torre atacada, o cavalo atacado, é o jeito que ele gosta. E o que ele faz? Ele crava agora o cavalo, né? Então o peão tá cravado, né? O cavalo tá cravado. Esse é o MVL, do jeito que ele gosta. E agora a torre D1 aqui foi jogado pelo Firuja, ameaçando de fato capturar aqui o cavalo, né? E aqui com uma ideia bastante interessante, porque o peão tá protegido. O Firuja segue então agora com o cavalo em F6, pressão total aqui para cima do peão, aproveitando a cravada aqui do cavalo, né? E agora E5 aqui atacando o cavalo vem para casa de G4. E aqui torre C7 foi jogado pelo Firuja. Pressão aqui em F7, segue na luta, né? Bonita essas lutas assim caóticas com o tempo caindo, né? Isso aqui é na corda bamba, tá? O garotinho Firuja. E aqui cavalo por E5, então foi jogado pelo MVL. E agora as pretas têm um peão a mais. E agora F4 aqui. O Firuja segue na luta mesmo com pouco tempo no relógio. Lance 35, ele precisa chegar no lance 40. Será que vai dar? Aqui torre D3 foi jogado pelo MVL. Mais uma vez, né? O acrobata. Ele tem um cavalo atacado. O que ele vai fazer? Vai jogar cavalo G4? Aí tá caindo em F7. Né? Então como é que ele resolve isso? Ele me manda a bala nesse lance torre D3, né? Agora atacando aqui a torre do Firuja. Torre por, cavalo por, cai em F7, é verdade. Aqui o Firuja conseguiu recuperar o peão, rei G8. Mas agora tem um problema sério aqui, né? O peão passado aqui do MVL. O Firuja segue com torre D7 aqui na posição. B3 foi jogado pelo MVL. E aqui torre D8, cheque. Rei G7, torre D7, cheque.
Uma outra ideia aqui na posição, talvez fosse seguir com o cavalo F5, né? Se ele tivesse com mais tempo. Esse lance aqui é bastante interessante porque já força algumas trocas e depois tentaria segurar esse peão, né? Brancas tem aqui 4 peões, pretas também. Não fica muito claro se as brancas conseguem segurar aqui um final como esse, né? Será que o rei já consegue chegar aqui em C2 ou será que o rei vai jogar na ala do rei? É um final muito difícil de jogar. E talvez o Firuja tenha ficado com medo de jogar isso. Talvez as pretas possam vencer um final como esse, né? Mas enfim, não foi assim que seguiu. A partida seguiu com torre D7, cheque, rei F8 e agora cavalo C4, segurando aqui o avanço do peão. Aqui B2 foi jogado e aqui realmente posição muito difícil, né? Um lance como torre B7 aqui é possível, no entanto não foi o lance jogado aqui pelo Firuja, né? Um lance que parece bastante forte, mas o problema é que depois de torre E2, por exemplo, o rei aqui H3, protegendo aqui o peão, tá vindo torre C2, né? Atacando o cavalo e também dando suporte. Aqui, por exemplo, torre B8, rei G7... Rei G7 seria uma possibilidade, rei F6, vai ficar dando cheque aqui. Enfim, acho que poderia ficar dando alguns cheques, né? Mas alguma hora vai acabar isso aqui. Como é que faz para escapar disso daqui? Rei F6, rei 7, rei F8. Chato, hein? Talvez devesse ter jogado isso aqui o Firuja, né? Porque agora como é que escapa aqui? Rei E6. Bom, dá para ir indo, dá para ir encostando. Rei D7. E aí esse cheque de novo. Aí rei C8. Aí aqui as pretas ganham, né? Então aqui teria que jogar cavalo. Vai ter que perder aqui de qualquer maneira, vai ter que entregar a peça, né? Não dá mais aqui, não dá mais pra não sacrificar aqui pra cima do peão, né? Torre B7 só postergaria. O Firuja enxergou tudo isso e já mandou bala. Cavalo por B2 e a gente tem esse final aqui, portanto, aonde o Firuja tem uma peça a menos. O MVL conseguiu ganhar uma peça do Firuja. Torre A7 foi jogado, cavalo por A4, torre por A5. Agora a questão é a seguinte. Se o Firuja conseguir trocar esses peões, tem 3 peões contra 2, se ele trocar os peões, empatou. Rei, torre contra rei, torre, cavalo, vai empatar. Vamos ver se ele vai conseguir. Cavalo B6 foi jogado G4, cavalo D7, rei G3, torre 3, cheque, rei H4, cavalo F6. Trazendo aí o cavalo, pressionando aí pra cima do rei. Torre A8, cheque, é o que temos, cheque. Se eu tenho cheque eu vou dar. Rei F7, cheque. Aqui torre E7 cobrindo e agora a torre aqui em A5 foi jogada aqui pelo Firuja. Cavalo E4, F5, vamos trocar peão. Torre D7, F por G6, ou H por G6, falta trocar um só. A partida seguiu com torre A4, atacando o cavalo, torre E7 e agora a torre aqui em A5. Rei F6, G5, cheque. Aqui rei F7, o rei volta e agora rei aqui em G4. Cavalo D6, e agora, gente? Será que dá aqui para as brancas empatarem isso, né? Aqui torre A4 foi jogado, cavalo aqui em F5 e H4. Consegui jogar H5, trocar esse peão, tá empatado, vamos ver. Cavalo G7, no limite, não permitindo o lance H5. Aqui tá difícil já. Rei F3 foi jogado, cavalo ocupou a casa de H5. Olha que bela manobra aqui do francês, hein? Que bela manobra, a única maneira aqui de tentar uma vitória. Torre B4 foi jogado, agora a torre D7, passando a vez. Aqui rei G4 foi jogado e agora a torre D6, simplesmente passando a vez mais uma vez. Muitas vezes o melhor lance é passar a vez, né? Aqui também dando suporte para o rei lá para E6. Torre E4 foi jogado, torre D1. Olha essa manobra, olha a técnica aqui do francês. Torre A4 foi jogado, rei passou para casa de E6, torre A6, torre D6, a torre cobre, torre A4, rei E5, vem trazendo o rei o MVL. Torre A3, torre D4, cheque, joga o rei agora lá para baixo, rei H3 e o rei ganha a casa de F5, primeira conquista, né, aqui do MVL nesse final. A segunda, na verdade, a primeira conquista foi colocar o cavalo em H5, a segunda conquista foi colocar o rei em F5, torre A5, cheque, rei E4. Rei G4, o rei recuperou essa casa, mas agora rei E3, cheque, olha que bonito, né? Aqui um cheque descoberto, aqui o rei vem para H3 e agora torre E4, fazendo um guarda-chuva aqui para não levar cheque por cima. Torre A1 foi jogado, o rei vem na casa de F2, olha que manobra espetacular aqui do MVL. Torre A2, cheque, rei F3, torre A3, cheque, a torre cobre agora em E3 e depois de torre A4, o cavalo sai daí com o lance cavalo F4, cheque. E nessa posição a Alireza Firuja abandona aqui a partida. Gente, que técnica é essa? Olha, eu faço uma aposta aqui, hein? Coloca essa posição aqui, ó. Coloca essa posição aqui, você de negras. Coloca essa posição aqui, você de negras, contra o Stockfish. Contra o Stockfish. Tenta ganhar isso daqui de negras contra o Stockfish.
É muito difícil. Provavelmente o Stockfish vai conseguir empatar. E se você vacilar, ele ainda vai ganhar de brancas aqui, né? Vai criar um peão passado, vai dar um cheque aí que vai cair alguma peça, né? Então, assim, tentem, a posição é muito difícil. Olha o que o MVL faz aqui, passando mais uma vez, aqui um pouco mais rapidamente, né? Ele consegue evitar a troca do último peão, coloca o cavalo lá em H5, né? Consegue manobrar para trazer o rei lá para F2, galera. Espetáculo, né? Vai tirando aqui a casa do rei e a hora que ele tá totalmente no cantinho, o cavalo F4 arrematou, né? E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Rei H2 tá vindo, torre D3. Mais uma vez com essa estratégia de passar a vez. Aqui torre A1, qualquer lance, tá vindo rei G4, né? E aí acabou, o rei chegou em G4, acabou. Aqui H5, rei por H5, a posição vai desmoronando, caem todos os peões. E aqui é um final completamente vencedor aqui para as negras, né? Um espetáculo aqui de partida, um espetáculo. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, vamos lá. Galera, o francês mandou bala pra cima do iraniano, franco-iraniano. Aqui 93.8 pro MVL, 89.3% de precisão para o Alireza Firouzja. A gente vê que o Firouzja foi bem, né? Em algum momento ali a Alireza Firouzja acabou sofrendo ali, né, na posição. E de fato foi aquele lance E5, né? Vamos voltar lá no tabuleiro e dar uma olhada nesse lance E5. Mas foi aqui, ó, o lance 30 e pouquinho, ó. Lá no lance 30 e pouco o problema dele, hein? Quem diria, né? Cadê ali o lance 5? Ó, aqui, ó, no lance 33, aqui ele me manda a bala nesse... Opa, cadê? Volta lá, vai você pra cá, vem você pra cá. Cadê o lance 33? Aqui, pronto, ó. A hora que ele manda esse 5, quem diria que esse lance traria todos os problemas, né? Foi naquele enrosco todo, o Alireza Firouzja com o tempo caindo. Aqui o único lance aqui talvez fosse torre C5. Olha só, né? Então aqui já indo pra cima do peão de A5 seria uma possibilidade. Torre B2, rei F3. Não é fácil jogar uma posição como essa. Torre B3, rei G2. Se torre por D6, um lance interessante, né? Torre por D6, cavalo por E4, dando um duplo. Mas aqui depois de torre de D em D5, por exemplo, cavalo por C5, torre A3, tem torre por A5, né? E esse final aqui deve ser um final empatado. Não é um final fácil, né? Talvez seja melhor para as negras porque esse peão está um pouco mais avançado, mais fácil de jogar para as negras, mas bem jogado é um final empatado, tá? Bem jogado aqui dá para empatar. Então esse foi o ponto aí onde o Firouzja perdeu a mão aí contra o francês, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa incrível partida entre esse prodígio Alireza Firouzja e o acrobata Maxime Vachier-Lagrave. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!